Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica. Esses documentos que têm a força de cura, de libertação e de exorcismo, possam nos ajudar a superar, possam nos ajudar a viver com fé nesse tempo de apostasia. Porque o tempo de apostasia é um tempo onde se nega a fé, se nega a Deus, se nega as verdades ensinadas. E nada melhor do que termos contato com aqueles que defenderam a verdade. Sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro vínculo que nos une a Deus é a fé. E esse documento ele foi escrito pelo Papa Leão XIII e mostra para nós, nos dá uma visão clara do que tem acontecido, dos combates que se levantam contra a fé, daqueles que são inimigos de Deus e, por serem inimigos de Deus, fazem de tudo para minar a nossa fé. Então, tudo aquilo que é oferecido pela Igreja Conciliar, o único objetivo é minar a fé, é confundir, é trazer confusão, é tirar do coração das pessoas a certeza do Deus único e verdadeiro. Então, as coisas que estamos vivendo nesse tempo de apostasia são muito graves. Nunca, jamais na história da igreja se viveu um tempo como esse. Muitos não sabem o que fazer, como agir. Alguns querem preservar alguns pontos da fé católica, estão sendo enganados. Quero dizer para você que nasceu da Ecclesia Dei, que nasceu da Summorum Pontífico, vocês que preservaram a missa tradicional, vocês não podem continuar vivendo parcialmente a doutrina católica, o magistério dos papas. Isso é uma enganação. Isso não tem contido a ação do mal no mundo. Preservar a missa tradicional não é o suficiente para desmascarar os inimigos, porque à medida que reconhecemos charlatões como vigários de Cristo e rezamos uma missa unacum, nós estamos virando as costas para o magistério infalível dos papas e estamos abraçando a visão, o espírito maçônico sem percebermos. É necessário todos esses que já descobriram a riqueza do rito se unirem ao invés de ficarem se degladiando para que Deus possa manifestar a vontade dele, a força e o seu poder. Porque muitos desses que celebram a missa tradicional, unacum, estão atrapalhando, na verdade, a ação de Deus. Eles aceitam as mais absurdas aberrações, a profanação, viram as costas para o magistério dos papas, que é vivo, autêntico e perpétuo, e vão preservando a missa como se estivessem fazendo uma vantagem. Essa postura ela não é inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não conduz ninguém para viver parcialmente as verdades da Igreja Católica. O Papa Leão XIII, no documento Satis Cognitum, eu trouxe já algumas vezes, mas eu preciso dizer para você, porque ou nós reagimos agora, ou não vai ser possível mais acontecer essa reação. Muitos que celebram a missa tradicional são verdadeiros inimigos uns dos outros. Principalmente aqueles que celebram a missa unacum, eles estão totalmente subservientes à ação do demônio. Não é celebrar a missa tradicional que me faz agradável a Deus. A missa tradicional é um dos aspectos da fé católica. Se ela é vivida fora da verdade, ela é abominável aos olhos de Deus, ela não é agradável aos olhos de Deus. Não podemos reconhecer o Concílio Vaticano II e todos aqueles que se apresentaram como sumo pontífices a partir de Ângelo Roncalli como representantes de Deus. Isso é uma cumplicidade com a profanação e a desolação das coisas santas. Isso não é opinião pessoal minha. Eu estou dizendo para você que ou abraçamos a fé integralmente ou estamos perdendo o nosso tempo. Olha o que aconteceu nos últimos 60 anos, mesmo a Fraternidade São Pio X preservando a missa tradicional, só foi ladeira abaixo. Os princípios morais, os princípios de fé, aquilo que nunca foi desprezado, está sendo desprezado. E as pessoas pensam assim, não, eu estou preservando a missa, então eu estou fazendo a vontade de Deus. Olha, eu digo para você com toda sinceridade, você está sendo conduzido pelo espírito do demônio, está alistado no exército de Lúcifer, porque nós não podemos brincar com as coisas sagradas. Se todos esses que celebram a missa tradicional, se aqueles que se dizem conduzidos pelo Espírito Santo, quisessem realmente ser fiéis à vontade de Deus, eles se uniriam e mostrariam para o mundo que essa não é a Igreja Católica,
que essa é uma seita luciferiana, uma seita judaico-maçônica satânica. Isso é óbvio, é evidente, é claro. E o vínculo com a Missuna Kun me faz não enxergar a verdade com plenitude. Olha o que diz o Papa Leão XIII no documento Satis Cognitum, número 20. Só para você ter uma ideia da gravidade da situação que nós estamos vivendo. Nunca é demais repetir o magistério dos papas. O magistério dos papas é infalível, sim. Tudo aquilo que os papas ensinaram, eles ensinaram como vigários de Cristo, representantes de Deus na terra. Então é um magistério único. Ele é apenas guardião das verdades ensinadas. Ele protege aquilo que foi confiado por Jesus aos apóstolos, ao sumo pontífice. Confirma os teus irmãos na fé. Então é uma vergonha as pessoas reconhecerem alguém que é inimigo de Deus como vigário de Cristo. Isso é ação do demônio. Não estou querendo ofender você, mas você está jogando fora a sua vida, o seu sacerdócio, o seu episcopado. E aqueles ainda que querem, agora que descobriram a missa tradicional, como o Centro Dom Bosco, acham que são os salvadores da pátria, são também conduzidos pelo espírito do demônio, e Deus pede para que vocês deixem de ser escravos do demônio e parem de brincadeira, acreditando que vai restaurar a igreja através do rito tradicional, reconhecendo bandidos em uma seita satânica, da qual vocês também fazem parte, porque essa resistência que muitos fazem é uma falsa resistência. Então existem vários níveis de resistência planejados pela própria maçonaria. Então alguns estão aí preocupados com aparições disso, aparições daquilo, outros estão inseridos nos exércitos de São Miguel, outros estão nas comunidades, movimentos pastorais, serviços, outros estão idolatrando Dom Adair, Atanásio Schneider, Burke, Sará, acreditando que algum desses que preservam alguns aspectos da fé são católicos. Eu preciso dizer para você que todos aqueles que reconhecem um satanista como papa não são católicos porque são inimigos de Deus e não precisa saber que é inimigo de Deus para ser. Eu não estou aqui condenando tudo e todos. Eu não tenho nem para onde te enviar para dizer para você, a Igreja Católica está aqui, a Igreja Católica está ali. A Igreja Católica está na verdade ensinada pelos papas, na doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, na tradição apostólica e no depósito da fé. Então ninguém tem o direito de negar as verdades ensinadas, até mesmo antes de ler o documento Satis Cognitum, número 20. Eu gostaria de ler um documento do Papa Pio XII, Mystici Corporis, número 3. Olha o que diz esse documento de Sua Santidade o Papa Pio XII. E para começar, note-se que assim como o Redentor do gênero humano foi perseguido, caluniado, atormentado por aqueles mesmos que vinha salvar, olha o que diz o Papa Pio XII no documento Mystici Corporis, número 3. E para começar, note-se que assim como o Redentor do gênero humano, quem é o Redentor do gênero humano? Jesus Cristo. Foi perseguido, caluniado, atormentado por aqueles mesmos que vinha salvar. Assim, a sociedade, por ele fundada, também nesse ponto se parece com o divino fundador. Nesse ponto de ser perseguido, caluniado, atormentado por aqueles mesmos que vinha salvar. Os próprios que se dizem como católicos se tornaram inimigos da fé católica, porque todo aquele que nega o magistério dos papas é inimigo da fé católica. Eu vou ler pela terceira vez esse documento para que iniciemos esse vídeo de hoje tomando consciência de que é necessário reagir. Não podemos ficar passivos, esses que nasceram da Ecclesia Dei, esses que nasceram da Summorum Pontífico, precisam se unir enquanto é tempo, se unir ao magistério dos papas, para que em torno da verdade católica vocês parem de se degladiar, parem de querer fundamentar com uma falsa teologia, com falsos ensinamentos, querendo provar que João Paulo II foi papa, que o concílio foi válido. Qualquer criança que tenha noção da verdade sabe que esses ensinamentos não são da Igreja Católica, são de uma seita satânica que se tornou a grande igreja anticatólica. E vocês estão participando da igreja anticatólica. Não é porque vocês celebram
o rito tradicional, que vocês estão na Igreja Católica. Vocês estão excomungados ipso facto por negar os princípios da Igreja Católica, por negar o mínimo que seja a fé católica, porque o mínimo que eu nego já é suficiente para estar rompido com a Igreja Católica. Então não há catolicismo em vocês enquanto vocês reconhecerem um bandido, um membro de uma quadrilha como sucessor de São Pedro. Ele é apenas um grãozinho de areia na praia, ele é apenas uma gota no oceano, ele é apenas um pau-mandado, ele é alguém que não tem relevância nenhuma, que nunca teve a fé católica. E você unir uma pessoa dessa como vigário de Cristo e associar um rito santo a uma pessoa dessa, você está em pecado mortal. Você não é católico sacerdote. Você não é católico bispo. Você não é católico falsos defensores da fé católica. E eu não estou dizendo aqui como juiz de ninguém. Eu estou dizendo como um simples católico que quero ser, que está trazendo para você a voz daqueles que deram a vida e foram representantes de Jesus Cristo, que foram vigários de Cristo e governaram na pessoa de Pedro. Vocês estão desprezando o papado em nome de uma comunhão com falsos pastores. Vocês estão em comunhão com a cátedra do demônio, não com a cátedra de Pedro, porque a cátedra de Pedro só ensina a verdade. E se você quiser conhecer a verdade está disponível para vocês. Só que essa fumaça de Satanás que cega as pessoas que reconhecem bandidos como sucessores de São Pedro, bandidos como cardeais, que reconhecem aqueles que estão profanando o sagrado como servos de Deus, isso traz maldições para a vida da pessoa. Muitos estão amaldiçoados, porque toda pessoa que reza uma missa unacum está amaldiçoada, está rompida com Deus. E se você não acredita nisso, eu lamento profundamente por você, porque você está jogando a sua vida fora. Porque Deus não quer que nós tenhamos comunhão com os demônios. Vou ler novamente o documento do Papa Pio XII, Mystici Corporis. E para começar, note-se que assim como o Redentor do gênero humano foi perseguido, caluniado, atormentado por aqueles mesmos que vinha salvar, assim a sociedade por ele fundada, também neste ponto se parece com o divino fundador. Com efeito, ainda que não neguemos antes, gostosamente e bendizendo a Deus, confessemos que também nesses tempos tão agitados, há muitos que, embora separados do redil de Cristo, olham para a igreja como para o único porto de salvação. Contudo, não ignoramos que a igreja de Deus não só é soberbamente desprezada, olha só, a igreja de Deus não só é soberbamente desprezada e perseguida por aqueles que, menoscabada a luz da sabedoria cristã, o que é esse menoscabada? Que diminui a importância, que deprecia a importância, que não dá o devido valor, que desmerece. Olha só, contudo, não ignoramos que a igreja de Deus não só é soberbamente desprezada e perseguida por aqueles que, diminuindo, que desprezando, que desmerecendo a luz da sabedoria cristã, voltam miseramente às doutrinas, usos e costumes do antigo paganismo, mas frequentemente é desconhecida, descurrada. Esse descurrada é esquecida, negligenciada, relaxada, não valorizada, aborrecida por muitos cristãos que se deixam seduzir pelas aparências, falsas doutrinas ou arrastar pelos atrativos e corrupção do mundo. São aqueles que estão se deixando levar por falsas doutrinas. Porque quando eu não abraço a doutrina 100%, eu já estou no time daqueles que negam a verdade. Porque quem não está comigo, está contra mim. É por isso que nós, veneráveis irmãos, obedecendo à voz da nossa própria consciência, vamos expor à vista de todos e celebrar a beleza, louvores e glória da Santa Madre Igreja, a quem, depois de Deus, tudo devemos. A quem, depois de Deus, tudo devemos. Esse é o número 3 do documento do Papa Pio XII, Mystici Corporis. Vou continuar a leitura do documento do Papa Leão XIII, que eu tinha me proposto a ler, o Satis Cognitum, número 20 primeiro, dizendo assim:
Evidente é, pois, consoante tudo que acaba de ser dito, que Jesus Cristo instituiu na Igreja um magistério vivo, autêntico e ademais perpétuo. Esse magistério vivo, autêntico e ademais perpétuo tem sido desprezado por nós. Tem sido desprezado por aqueles que se apresentam como servos de Deus. Como que eu posso ser católico desconsiderando o magistério dos papas que governaram na pessoa de São Pedro? Isso é contraditório. Como que eu posso me dizer católico, rezar uma missa em comunhão com alguém, não trabalhar para que seja desmascarado os falsos pastores e desprezo todas as verdades católicas e digo, estou unido a Cristo? Olha, não é unidade com Cristo, é unidade com o demônio. Eu não vou ficar fazendo vista grossa ao que está acontecendo. Todas as comunidades, elas trabalham para o anticristo, trabalham para a maçonaria. Não precisa saber que trabalha para a maçonaria. Até esses que se apresentaram como sumo pontífices desde Ângelo Roncalli, não interessa se eles tinham consciência ou não, eles estavam imbuídos do espírito maçônico. Eles já foram preparados para governar uma falsa religião como se fosse a verdadeira religião. E nós que estamos reconhecendo essas falsas autoridades, estamos alinhados com esses bandidos. E esses são bandidos de alto padrão. E quando nós estamos em comunhão com pessoas que negam a fé, nós somos cúmplices de tudo isso. Porque reconhecer é aprovar. Eu até coloquei aqui o significado da palavra reconhecer: admitir, aceitar, acatar, acolher, acreditar, aderir, abraçar, aprovar, concordar, consentir. Vocês estão reconhecendo alguém que é inimigo do magistério dos papas. E por que não compara o magistério dos papas com o magistério que é oferecido a partir de 1958? Por que não compara os 20 concílios com esse falso concílio, com esse concílio que emergiu dos infernos, que traz só confusão? Uma pessoa que fica discutindo sobre o Concílio Vaticano II, ela é conduzida pelo espírito do demônio, porque uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo não perde tempo discutindo sobre um evento satânico que trouxe a maior confusão e destruição dos princípios da fé católica, que encobriu as verdades e aprovou mentiras, e essas mentiras são apresentadas para o mundo como se fossem verdades. Nós queremos ser conduzidos por aparições, por milagres, por teatro, por coaches, por pessoas que apresentam parcialmente a fé? É essa a missão da nossa vida? É para isso que nós existimos? Para ficarmos vislumbrados com esses falsos milagres? Que o demônio mesmo faz as pessoas terem muitas revelações. Essas revelações são desprovidas da comunhão com o magistério dos papas, são desprovidas da comunhão com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, estão desprovidas da comunhão com a tradição apostólica e com o depósito da fé. Então, continuando, seguir, permitir, certificar como verdadeiro, admitir como legítimo, assentir, anuir, confirmar, constatar, atestar, afirmar. Todas as pessoas que reconhecem bandidos como vigários de Cristo, como padres, como bispos, estão aprovando todas as aberrações que estão sendo cometidas. Isso é atrair maldição sobre a sua vida. Aqueles que continuarem insistindo que essa é a Igreja Católica, que esses são os sumos pontífices, vocês estão morrendo na desgraça, em pecado mortal. Isso é grave, isso é sério. Como que eu posso ser católico desprezando o magistério dos papas? Eu posso trazer, até mesmo nesse vídeo, vários ensinamentos do magistério dos papas que são 100% desprezados. Isso não é catolicismo. A missa que você celebra não é suficiente para que você seja católico. Você é cúmplice do crime de bandidos. E ser cúmplice é ser partícipe, coautor. Olha o sinônimo da palavra cúmplice. Ajuda ou participa de um crime ou delito. Você ajuda ou participa de um crime ou delito. Quando se prega a sodomia, a liberdade religiosa, o ecumenismo, quando se coloca Pachamama no andor, quando se nega que a Igreja Católica é o único caminho de salvação, você é cúmplice, você está unido àqueles amaldiçoados que negam a fé católica, porque você está reconhecendo um bandido, você está reconhecendo alguém que é inimigo da fé como representante de Deus. Então você é cúmplice, ajuda ou participa de um crime ou delito, é responsável mesmo não sendo o autor, pois colabora, é sócio, afiliado, companheiro, comparsa, contribui de forma secundária. Você é coautor,
coparticipante, presta auxílio material ou moral, apoia, concorda, é conivente, age com camaradagem, com solidariedade, é compreensivo com o mal, com o sacrilégio, está unido ou ligado. Então a cumplicidade é isso. E para romper com tudo isso, o primeiro passo e o mais importante é não reconhecer. Se eu reconheço, eu sou cúmplice. Reconhecer é virar as costas para Deus, para o magistério vivo, autêntico e perpétuo dos legítimos papas. É se declarar publicamente inimigo de Deus, sem uma única exceção. É estar alistado no exército de Lúcifer, pois mostra total desprezo ou total ignorância em relação à doutrina católica, à tradição apostólica, ao magistério dos papas e ao depósito da fé. É ter parte na profanação da desolação no Templo Santo. Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 23. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Olha o que diz o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 23. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Então essa é a postura daqueles que têm reconhecido e trabalhado para restaurar a igreja através do rito, desprezando a fé. Isso não é um serviço a Deus. Isso é, repito, fazer parte do exército de Lúcifer. Não. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Inclusive, o nome de Carol Wojtyla, de Montini, de Ângelo Roncalli, já está até no Novo Missal, porque a missa negra faz com que sejam cultuados aqueles que deram a vida para destruir os princípios da fé católica. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20 a 22. Não. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes do que ele? Não podemos continuar brincando com as coisas sagradas. Continuo a leitura do documento Satis Cognitum. Evidente é, pois, consoante tudo o que acaba de ser dito, que Jesus Cristo instituiu na igreja um magistério vivo, autêntico e ademais perpétuo, o qual ele investiu da sua própria autoridade. Você sabia que existiram 260 papas até Pio XII? O magistério do Papa Pio XII é desprezado. O magistério do Papa São Pio X é desprezado. O magistério do Papa Pio XI é desprezado. O magistério do Papa Leão XIII é desprezado. O magistério do Papa Pio IX é desprezado. Foi um grande Papa, foi desprezado. O magistério do Papa Pio VIII, Pio VII, Pio VI, Pio V, que escreveu a bula Quo Primeo Tempore, que escreveu sobre a simonia, ele está sendo totalmente ignorado e desprezado. Você quer um exemplo de como esses documentos são totalmente desprezados? Vou ler aqui o número 13 do documento do Papa Gregório XVI. Eu vou pegar do Papa Gregório XVI, porque o Papa Pio IX, que foi o sucessor do Papa Gregório XVI, disse no documento Qui Pluribus, número 1, que o pontificado do Papa Gregório XVI foi escrito com letras de ouro nos anais da igreja, porque foi um grande pontífice. Olha o que esse grande pontífice escreve. Vejamos agora outra vertente transbordante dos males que entristecem atualmente a igreja. Papa Gregório XVI, Miraribus, número 13. Trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião que, por fraudulenta obra dos incrédulos, espalhou-se por toda parte, isto é, que em qualquer tipo de profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma. Quem ensina isso são pessoas perversas, fraudulentas e incrédulas. O Concílio Vaticano II ensinou isso. Montini ensinou isso, Carol Wojtyla ensinou isso, Joseph Ratzinger ensinou isso. Inclusive se reuniram não só com religiões que se dizem cristãs, porque não existe cristianismo fora da Igreja Católica. O protestantismo não é cristianismo. O
O protestantismo é uma ruptura com as verdades de Deus, porque só existe a ação de Jesus dentro do seu corpo místico, que é a igreja. Esses ensinamentos que emanaram do Concílio Vaticano II são ensinamentos de uma doutrina satânica e perversa. Olha como nós estamos desprezando o magistério infalível dos papas. Isso aqui que o Papa Gregório XVI está ensinando está em plena comunhão com o magistério de todos os seus antecessores. Vejamos agora outra vertente transbordante dos males que entristecem atualmente a Igreja. Trata-se do indiferentismo, ou seja, aquela perversa opinião que, por fraudulenta obra dos incrédulos, espalhou-se por toda parte. Carol Wojtyla era um incrédulo, fraudulento. E quem prova isso é o próprio magistério dos papas, o magistério vivo, autêntico e perpétuo. Isto é, que em qualquer tipo de profissão de fé se pode conseguir a eterna salvação da alma, desde que os costumes se conformem à norma do reto e do honesto. Mas não vos será difícil afastar tamanho erro para longe dos povos confiados aos vossos cuidados, acerca de coisa tão clara e evidente. O apóstolo afirma, e ele cita Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. O apóstolo afirma haver um só Deus, uma só fé e um só batismo. Temam aqueles que sonham que, velejando sobre a bandeira de qualquer religião, se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Considerem que, pelo testemunho do Salvador mesmo, estão contra Cristo, porque não estão com Cristo. Quem ensina diferente daquilo que os papas ensinaram, estão contra Cristo, porque quem fala através dos papas é o próprio Cristo, porque o Papa é vigário de Cristo. Então, o que adianta você celebrar uma missa tradicional? O que adianta você querer defender aspectos da fé católica se você despreza o essencial? Se você despreza 1%, você já não é mais católico. Se você despreza 20%, você não é católico. Não interessa a porcentagem do que é desprezado. Não é a porcentagem que me faz ser católico, é a integridade. Repito, temam aqueles que sonham que, velejando sobre a bandeira de qualquer religião, se possa igualmente alcançar o porto da eterna felicidade. Considerem que, pelo testemunho do Salvador mesmo, estão contra Cristo, porque não estão com Cristo. E o Papa Gregório XVI cita a mesma palavra que acabei de ler de Lucas 11, 23. E que desgraçadamente dispersam aqueles que com ele não recolhem. O trabalho que vocês prestam aparentemente a Deus é um trabalho para Lúcifer. Por quê? Desgraçadamente dispersam aqueles que com ele não recolhem. Deste modo, sem dúvida, sofrerão eternamente se não tiverem a fé católica e não a conservarem íntegra e inviolada. Vou ler novamente. E que desgraçadamente está na desgraça, está no pecado mortal, quem reconhece como vigário de Cristo, como sucessores dos apóstolos, como pastores de almas, aqueles que negam a verdade católica. E que desgraçadamente dispersam aqueles que com ele não recolhem. Desse modo, sem dúvida, sofrerão eternamente. E deste modo, sem dúvida, sofrerão eternamente. Sofrer eternamente é ir para o inferno. Se não tiverem a fé católica e não a conservarem íntegra e inviolada. Essa é a verdade católica. Esse magistério foi obedecido? Ele está dizendo que temam aqueles que pensam que, velejando sobre qualquer bandeira de religião, estarão alcançando o porto da eterna salvação. Pelo contrário, serão condenados se não professarem a fé católica integralmente. E essa igreja ensina o oposto. E você que celebra uma missa unacum é cúmplice desse crime contra a fé. É cúmplice. Porque o Papa Leão XIII também diz no seu magistério infalível: todos devem obediência ao magistério da igreja. O Papa não tem autoridade de contradizer o magistério do seu antecessor. Ele precisa seguir as pegadas dos seus antecessores. O magistério dos papas é único. Por mais que tenha tido 260 papas, a verdade não muda, é imutável. Isso também é dogma de fé. Está tanto no Pastor Eternos,
como na Dei Filhos, como no documento Satis Cognitum, como em vários concílios que aconteceram no decorrer desses 20 séculos. Todos devem obediência ao magistério da igreja. Que obediência que nós estamos tendo ao magistério da igreja? Nós estamos desprezando o que os papas ensinaram. Os papas estão sendo desprezados, ignorados, é como se nunca tivesse existido um papa. O demônio tem um plano de fazer com que as pessoas sejam condenadas pela obediência a ele. Porque pela obediência nós fomos salvos. Porque pela obediência de Jesus Cristo até a morte e morte de cruz, ele se transvestiu de Deus, se transvestiu de vigário de Cristo, e as pessoas têm obedecido às mentiras, às profanações, como se estivessem agradando a Deus. Não se agrada a Deus fora da verdade. Não se agrada a Deus, repito, apenas preservando o rito tradicional. É muito bonito, é muito solene. Não sei se acontece a transubstanciação, se acontece é uma profanação. E olha que eu não estou falando mais do rito que emergiu dos infernos, que é desprezível aos olhos de Deus. Por mais que as pessoas incautas participem e a culpa delas está atenuada, a culpa daqueles que celebram é muito grave. Será implacável o juízo de Deus com aqueles que têm desprezado o magistério dos papas. Como é que você pode se considerar católico fazendo de conta que não existiu o magistério de Gregório XVI? Que nunca tivesse existido 20 concílios. Todas as comunidades servem o próprio anticristo. Ah, mas o padre Zé Augusto é tão zeloso, ele é servo do anticristo, porque ele nega o magistério autêntico dos papas. Ah, o Paulo Ricardo é um homem tão zeloso, ele é servo do anticristo e muito servo do anticristo, porque ele se esbarrou na verdade, mas ele nega a verdade, é uma falsa resistência. Eu não estou condenando pessoas, eu estou dizendo, voltem, retornem para a igreja. Está aqui no documento do Papa Leão XIII, testem benevolência, logo, não aconteça que da doutrina divinamente transmitida alguém retire algo ou algo desconsidere de algum modo. De fato, quem fizer isso, quererá antes afastar os católicos da igreja do que transferir para a igreja os que discordam. Retornem. De fato, nada nos é mais desejado. Retornem. Todos quantos vagueiam para mais longe do rebanho de Cristo. Contudo, não por outro caminho diferente daquele que o Cristo mesmo nos mostrou. E ele diz que o modo de retornar é pelo magistério autêntico dos papas. O próprio Papa Leão XIII diz isso. Vou ler para você. Por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas, de colocá-las por escrito, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Repito, que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Nós estamos sendo afastados da igreja por negarmos o magistério. Então todos esses são chamados a retomar o conhecimento da verdade. Todos são chamados a retornarem. Retornem para o magistério autêntico dos papas. Vocês que se apresentam como padres, como bispos, como membros de comunidade, de movimentos, de pastorais, vocês estão alistados no exército de Lúcifer. Renuncie a participação nesse exército e volte para o exército de Deus, volte para a doutrina católica, volte para o magistério dos papas autênticos, volte para a tradição apostólica e para o depósito da fé. É esse o chamado que Deus faz para nós. Eu não estou aqui condenando pessoas, eu estou dizendo que todos aqueles que estão em comunhão com o erro estão fora da Igreja Católica e estão excomungados ipso facto. Vou ler para você o magistério infalível do Papa Leão XIII, que está em plena comunhão com a doutrina católica. Todos devem obediência ao magistério da igreja. Volte comunidades, volte movimentos, volte sacerdotes, volte bispos, voltem cardeais, voltem para a verdadeira doutrina católica. Porque se vocês continuarem negando as verdades católicas, vocês receberão a paga devida ao seu desvario. Todos devem obediência ao magistério da igreja. Evidente é, pois, consoante tudo que acaba de ser dito, que Jesus Cristo instituiu na igreja um magistério vivo, autêntico e ademais perpétuo.
o qual ele investiu da sua própria autoridade, revestiu do Espírito de verdade, por isso que é infalível, confirmou por milagres e quis e severissimamente ordenou que os ensinamentos doutrinais desse magistério fossem recebidos como seus próprios. Rejeitar o magistério dos papas autênticos é rejeitar o próprio Deus. Quem disse que o Papa só é infalível em relação à proclamação de um dogma é um grande mentiroso e não conhece a fé católica, porque o magistério dos papas é infalível sim, tanto que vários decretos de papas, eles decretavam perpetuamente, porque tinham a segurança de estar agindo movidos pelo Espírito Santo e com a assistência do Espírito Santo. Todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que essa ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Por que foi desprezado o que eu acabei de ler de Mirarevos 13? Porque nós estamos desprezando o magistério dos papas. Todas as vezes, pois, que a palavra desse magistério declara que essa ou aquela verdade faz parte do conjunto da doutrina divinamente revelada, deve cada um crer com certeza que isso é verdade. Porque se de algum modo isso pudesse ser falso, daí seguiria o que evidentemente é absurdo, que o próprio Deus seria o autor do erro dos homens. Senhor, se estamos no erro, fostes vós mesmos que nos enganastes. Como pode o vigário de Cristo ensinar o erro? Ele tem a infalibilidade por ser vigário de Cristo, por governar na pessoa do apóstolo Pedro, afastando assim todo motivo de dúvida. Pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades? Desprezar, rejeitar, ignorar? Afastado assim todo motivo de dúvida. Não precisa ter dúvida que é Deus ensinando através do Papa. Pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades? Esse, a quem quer que seja, até aqueles falsos papas que poderiam surgir, não tem o direito de negar as verdades ensinadas por Deus, porque ele é vigário de Cristo, ele não é Cristo. Ele não tem uma autoridade desvinculada dos seus antecessores, dos seus predecessores. Repito, afastado assim todo motivo de dúvida, pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades, sem se precipitar abertamente na heresia. Todos aqueles que desprezam o magistério dos papas estão rompidos com a igreja, são hereges, são cismáticos, são apóstatas. Isso é o Papa dizendo. Afastado assim todo motivo de dúvida, pode então ser lícito a quem quer que seja repelir alguma dessas verdades, sem se precipitar abertamente na heresia, sem se separar da igreja e sem repudiar em bloco toda a doutrina cristã? Porque a natureza da fé é tal que nada é mais impossível do que crer isso e rejeitar aquilo. Adianta celebrar a missa tradicional e reconhecer um satanista como Papa e não trabalhar para que sejam desmascarados os falsos pastores? É inútil o serviço de vocês. É inútil o trabalho que vocês estão exercendo. É necessário reagir, é necessário aderir totalmente à fé católica. Se tem um Papa, ele precisa ser obedecido integralmente, porque ele é o representante de Deus no mundo. Esses bandidos que promoveram a vacina, que promove a indústria farmacêutica, que promove a liberdade de satanistas, comunistas que estavam presos. Esses são servos de Deus? Esses são aqueles que vocês rezam em união com eles? O bispo da diocese, o sumo pontífice de quinta categoria, que não é sumo pontífice coisa nenhuma. Vocês trabalham para a destruição do papado. Vocês são uma vergonha enquanto não romperem com essa estrutura e trabalharem para que tenhamos um verdadeiro Papa que possa desmascarar essas obras infrutíferas do inimigo. Um Papa que possa desmascarar essa obra satânica do comunismo, do socialismo, da maçonaria. Você acredita que se tivéssemos um Papa verdadeiro, teria acontecido o que aconteceu nessa fraudemia? Nunca que teria acontecido, porque o Papa não é amigo do mundo, ele é inimigo dos inimigos de Deus. Então ele estaria desmascarando. Esses desmascararam? Não. O Vaticano foi o primeiro a exigir o passaporte sanitário. Ali é a sede do anticristo. Ali emana o vômito do demônio. É uma vergonha as pessoas dizerem que vou participar da missa porque eu preciso do sacramento. Você nega o Deus da vida em nome de um falso sacramento.
porque é uma profanação. Eu participo de uma missa negra para receber a Eucaristia. Que católico de quinta categoria é você? Você não é católico coisa nenhuma. Você não é sacerdote coisa nenhuma, você não é bispo coisa nenhuma, você é um grande servo do demônio que trabalha para a destruição da Igreja Católica. Converta-te enquanto é tempo, porque você não será salvo por celebrar uma missa tradicional, você não será salvo por guardar partes da fé católica. A salvação está em viver integralmente a fé católica, e não sou eu dizendo isso, é a Igreja Católica dizendo isso. Voltem, retornem pelo verdadeiro caminho da verdade. Porque a natureza da fé é tal que nada é mais impossível do que crer isso e rejeitar aquilo. Com efeito, a igreja professa que a fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, sobre a inspiração e com o socorro da graça de Deus, nós cremos que aquilo que por ele nos foi revelado é verdadeiro. Cremo-lo não por causa da verdade intrínseca das coisas vistas na luz natural da nossa razão, mas por causa da autoridade do próprio Deus, que nos revela essas verdades e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Concluo lendo o restante do número 20. Se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer, não cremos absolutamente nada com fé divina. Vocês aí, inimigos de Deus, que resguardam algumas partes da fé, olha o que diz o Sumo Pontífice, na pessoa de São Pedro, conduzido pelo Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que é Deus. Se há, pois, um ponto que evidentemente tenha sido revelado por Deus e que nós recusamos crer, não cremos absolutamente nada com fé divina. Ao contrário, aquele que mesmo num só ponto recusa o seu assentimento às verdades divinamente reveladas, realissimamente abdica por completo a fé, visto recusar-se submeter-se a Deus enquanto suma verdade e motivo próprio da fé. Em muitos pontos eles estão comigo. Sim, vocês estão comigo em muitos pontos. Vocês preservam o rito tradicional, vocês preservam o uso do véu, vocês preservam o latim, vocês preservam o altar, não aceitaram celebrar em cima de uma mesa. Em muitos pontos eles estão comigo. Em alguns apenas não estão comigo. Mas por causa desses alguns pontos em que eles se separaram de mim, de nada lhes serve estar comigo em tudo mais. Cita Santo Agostinho, doutor da igreja, o Papa Leão XIII. Em muitos pontos eles estão comigo. Em alguns apenas não estão comigo. Mas por causa desses alguns pontos em que eles se separaram de mim, de nada lhe serve estar comigo em tudo mais. De nada lhe serve estar comigo em tudo mais. Repito, de nada lhe serve estar comigo em tudo mais. Nada mais justo, porque aqueles que só tomam da doutrina cristã o que querem, apoiam-se no seu próprio juízo e não na fé. E recusando reduzir à servidão toda a inteligência sobre a obediência de Cristo, na realidade obedecem a si mesmos, antes que a Deus. Vocês são servos de vocês mesmos, não servos de Deus, que querem preservar alguns pontos da fé, desprezando a integridade da fé. Na realidade, obedecem a si mesmos antes que a Deus. Vós que no Evangelho credes o que vos apraz e recusais crer o que vos desagrada, vós credes em vós mesmos muito mais do que no Evangelho. Cita novamente Santo Agostinho, o Papa Leão XIII. Encerro esse vídeo de hoje, lendo integralmente o número 11 desse mesmo documento, para que você entenda uma coisa. Nós não podemos viver parcialmente a fé católica. Nós temos que viver integralmente a fé católica, porque o primeiro de todos os vínculos que nos unem a Deus é a fé católica. Acima de qualquer outro vínculo é o vínculo com a fé, porque a igreja não tinha templos físicos até o século III, e nem por isso deixaram de viver a fé. Estar unido a uma suposta igreja, porque tem um templo físico que se apresenta como católico, é um erro mortal. É um erro grave, porque eu desprezo a fé em nome de uma estrutura física. Olha o que diz o Papa Leão XIII no documento Satis Cogito número 11. A igreja é una. O fato consta das palavras de Cristo.
Mas aquele que instituiu a igreja única, instituiu-a também una. Única e una. Quer dizer, de tal natureza que todos aqueles que deviam ser seus membros fossem unidos pelos laços de uma sociedade estreitíssima, de maneira a não formarem todos juntos, senão um só povo, um só reino, um só corpo, sede um só corpo e um só espírito, como fostes chamados a uma só esperança na vossa vocação. Cita o Papa Efésios 4:4. Ao aproximar-se a sua morte, Jesus Cristo sancionou, aprovou, validou, autenticou e consagrou de maneira mais augusta a sua vontade sobre esse ponto. Nesta prece que ele fez ao seu Pai, não rogo só por eles, mas ainda pelos que pela palavra deles crerem em mim, a fim de que também esses sejam uma só coisa em nós, a fim de que sejam consumados na unidade. Olha o que ensina o Papa. Quis ele mesmo que o vínculo da unidade entre seus discípulos fosse tão íntimo, tão perfeito, que imitasse de algum modo a sua própria união com seu Pai. Rogo-vos que eles sejam todos uma mesma coisa, como vós, meu Pai, estás em mim e eu estou em vós. E cita o Papa, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Ora, tamanha concórdia, tamanha harmonia, entendimento, união, tão absoluta concórdia entre os homens, deve ter por fundamento necessário o entendimento e a união das inteligências, donde se seguirá naturalmente a harmonia nas vontades e o acordo nas ações. Olha o mais importante. Eis aí porque, segundo o seu plano divino, Jesus quis que a unidade de fé existisse na sua igreja, porque a fé é o primeiro de todos os laços que unem o homem a Deus, e a ela é que devemos o nome de fiéis. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quer dizer, do mesmo modo que ele só tem um único Senhor e um único batismo, assim também todos os cristãos do mundo inteiro não devem ter senão uma só fé. Repito, Jesus quis que a unidade de fé existisse na sua igreja. Porque a fé, veja bem, porque a fé é o primeiro de todos os laços que unem o homem a Deus. E a ela é que devemos o nome de fiéis. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cita o Papa, Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Quer dizer, do mesmo modo que ele só tem um único Senhor e um único batismo, assim também todos os cristãos do mundo inteiro não devem ter senão uma só fé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.